E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live do Projeto Grael. Estamos na semana da maritimidade do Projeto Grael. E hoje estamos com um convidado super especial, que, que tem muita maritimidade também para falar com a gente. E eu, sem mais delongas, vou chamar ele aqui. Vamos ver. E aí, Pedro, como é que tá, meu amigo? Grande Tudo Milton, bem? tudo bem? Tudo jóia, prazer estar Tranquilo, aqui com cara. vocês. Pô, o prazer é todo meu, cara. Com certeza o prazer é todo meu, além de um grande amigo, um parceiraço aí do Projeto Grael, né? O Projeto Sá. E a gente tá na Semana da Maritimidade, né, Pedro? E, pô, eu acho que o papo hoje contigo tem tudo a ver, sim, né? Essa semana a gente trabalhou nos grupos com os alunos, alguns temas náuticos, marítimos e também ambientais sobre a maritimidade, né? A maritimidade essa que faz parte, né, do DNA do projeto, né? A gente respira maritimidade, a gente, né, tá em contato com o mar nas atividades, nas coisas que a gente executa lá no projeto, né, na forma de se relacionar, as pessoas, o uso do espaço, né, a própria prática do esporte, a parte profissionalizante também dos nossos alunos, né, que acabam muitos deles se encaminhando para o mercado náutico. Então a gente tem conversado muito sobre isso, nos grupos do WhatsApp com os alunos, nos encontros online e nas lives agora, né? Tivemos um probleminha técnico na quarta-feira de uma live que ia ser com o professor Nicolas e o professor Amadeu, que ficou, galera já anunciando aí, ficou prorrogada para a quarta que vem. E hoje temos aqui o Pedro Belga, do Projeto Sá, para falar um pouquinho com a gente, Pedro. É muito bom estar aqui com a gente hoje e começo assim, te lançando a bola aí, na verdade, refletindo aí, vamos pensar um pouco, né, o porquê que a gente escolheu esse título, né, da live, Guanabara, né? Vida e Resiliência, Pedro. Cara, primeiro agradecer o convite, né? A gente já é parceiro do Projeto Grael realmente há muito tempo e já estava sentindo falta, né? Porque a gente vem toda semana de meio ambiente e as atividades do projeto, ou a galera da educação ambiental sempre está aí com vocês fazendo alguma atividade, né? Cara, É. resiliência é um termo emprestado da psicologia, né? E aí ele trata dessa coisa que nós temos de lidar com nossos próprios problemas e de resolvê-los por nós mesmos. O Uhum. manguezal, que é nosso ecossistema-alvo, ele é um ambiente muito resiliente, né? Se você não perturbar, é natural que qualquer degradação que seja natural, ela possa se reverter naturalmente. Infelizmente, no caso da Baía de Guanabara, a gente está falando aí de uma baía cercada de grandes cidades, né? Para você ter uma ideia, são 10 milhões e 35 mil pessoas que vivem na bacia contribuinte da Baía de Guanabara. Então não tem como não ter impacto, né? As pessoas Uhum. esquecem, por exemplo, ninguém se preocupa quando vai lá fazer suas necessidades e dar a descarga. Para onde vai aquilo, né? Saindo para Pois é. onde? Então, a Bahia ela sofre todos os dias um impacto muito grande. E de todos nós, de todos, sem exceção, né? Desses 10 milhões de pessoas que está lá com um papelzinho de bala, joga, é só o meu, né? Não vai dar problema. A minha garrafinha. Então, a resiliência é essa capacidade que a Bahia tem de se autorrecuperar.
Infelizmente, ela está chegando num ponto muito complicado, porque a degradação é cotidiana e intensa, né? E Uhum. nós que vivemos dela, eu lido com a Baía de Guanabara há 25 anos, né? A Guardiões tem 22, mas eu lido com a Baía de Guanabara há 25 anos. E a gente percebe, né? A gente tem aí o Ricardo Gomes, que prova que existe biodiversidade. Os manguezais da Baía de Guanabara são o verdadeiro berçário dela. Então, esse tema eu acho que tem tudo a ver, porque é um ambiente que vive se recuperando todos os dias e todos os dias nós teimamos em degradá-la. Isso que é mais complicado, né? Realmente, assim, esse tema resiliência tem tudo a ver com cultura da maritimidade, que é a proposta da nossa semana, né? E por isso que também a gente te chamou para falar um pouquinho sobre isso e sabendo da tua longa experiência aí, suas histórias de campo, acho que a gente vai aprender muito contigo hoje. E assim, uma coisa, Pedro, que muito lá no projeto os alunos sempre perguntam, e a gente trabalha assim, a gente pergunta, vocês sabem o tamanho da Baía de Guanabara? Porque muitas vezes, no imaginário deles, eles pensam que a Baía de Guanabara, às vezes, é só aquele pedacinho que eles usam para navegar ali, para velejar ali na frente do Projeto Gael, né? Que é só um pedacinho da Baía de Guanabara. Então, conta pra gente, Pedro, com a tua experiência toda aí, o tamanho o real tamanho da Baía de Guanabara e o que está envolvido nisso tudo, né? O que contém a Baía de Guanabara? Cara, isso não é um problema só dos alunos do Grael, não. Nós atuamos em 10 municípios, né? 9 que Uhum. estão ligados diretamente à Bacia Contribuinte e mais Maricá, né? Como eu te falei, nesses 9 municípios, contando com o Rio de Janeiro, com mais de 6 milhões de habitantes, e somando aí Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim, Cachoeira de Macacu, Magé, por aí, são 10 milhões, mais de 10 milhões de pessoas. São Muita gente. 35 rios que desembocam na Baía de Guanabara de tamanhos consideráveis, né? Uhum. É uma massa d'água, né, que está aí com seus 390 quilômetros quadrados. E lá, principalmente na Serra, Cachoeira, Guapi, Teresópolis, é comum as pessoas acharem que a ponte se resume àquele cenário da ponte Rio-Niterói, que a Bahia se resume ao cenário da ponte, com o Cristo e o Pão de É, Açúcar ao fundo, né? Mas não é. é. A Baía de Guanabara, ela tem aí, talvez a parte mais importante dela seja o recôncavo, né? Seja a área onde nós atuamos hoje, que é a área da APA de Guapimirim. As pessoas muitas vezes não sabem, são 62 quilômetros quadrados de manguezais ainda, né? Vivos, né? No caso do nosso ambiente, os manguezais, na época do descobrimento, eles começavam em Botafogo, eles rodeavam toda a Baía de Guanabara e iam até Itaipu. Hoje, nós só Uhum. temos 23,64% desses manguezais originais, né? E Aham. a parte contínua, mais preservada do estado do Rio de Janeiro está aqui na Baía de Guanabara. Pouca gente sabe disso. E graças à criação e ao trabalho dos analistas ambientais da APA de Guapimirim e da Estação Ecológica da É. Guanabara. E de toda a sociedade que faz parte do conselho, dos pescadores, dos catadores de caranguejos, das universidades. Então, a Baía de Guanabara ela é muito grande, né? É a segunda Baía Uhum. em extensão do país, só perde para a Baía de Todos os Santos, né? Então, é Sim. muita gente. Pois é. E aí você falou em manguezais, né? Pô, fala pra gente exatamente o que é o manguezal. Às vezes a galera que está assistindo aí não tá muito familiarizado com o termo, não conhece, nunca ouviu, nunca viu, né? E o que está envolvido o manguezal, o que tem no manguezal? Fala pra gente um Cara, pouquinho aí, Pedro. manguezal é Aliás, antes disso, eu vou falar uma coisa. Essa é a primeira live de julho e, assim, é bem legal porque no mês de julho, a nossa primeira live de julho, né? Mas é legal Aham. porque no dia 12 agora nós vamos completar 8 anos de existência, o Projeto SAR, né? A Uhum. Guardiões, que é a ONG que realiza, ela já tem 22, mas o Projeto SAR ele nasceu no dia 12 de julho de 2012. Então já começo a contar essa live como uma comemoração desses 8 anos de atuação nos manguezais da Legal. Baía de Guanabara. Fica isso Parabéns, registrado parabéns. para Parabéns, todos Pedrão. nós, né? Cara, os manguezais, as pessoas acham, geralmente, a sociedade entende que manguezal é um lugar sujo, cheio de lama, cheio de mosquito e que não tem nenhuma importância.
60% das espécies comerciais, né, aquele peixe que o pessoal gosta de comer, os crustáceos, os moluscos, 60% dessas espécies dependem do manguezal em algum ponto da sua vida, seja na fase de larva, na fase juvenil, na fase adulta, né? O próprio Meros, que é o senhor das pedras, né, ele aí atinge seus 3, 4 metros, mas quando ele é pequenininho, ele está lá no manguezal, o cavalo marinho, Sim, enfim. sim. O manguezal é um verdadeiro berçário da vida. O manguezal, ele é uma prova de que a gente pode resistir às intempéries, né? As cidades que têm um manguezal vicejante, elas podem resistir mais às intempéries, como tsunamis, não é o nosso caso aqui, mas as tempestades, porque eles protegem a linha de costa. Os manguezais hoje são responsáveis para a manutenção de centenas de milhares de famílias ao longo da costa brasileira, né? O próprio caranguejo-sá, que é a nossa espécie bandeira, ele foi escolhido justamente por isso, porque na Baía de Guanabara Sim. são centenas de famílias que vivem da caça e da comercialização desse caranguejo. E ele é a nossa espécie bandeira porque ele representa não só o ambiente trabalhado, mas também representa a resiliência dessas famílias, que vivem ali a sua economia, né, a manutenção das famílias depende da vida dos caranguejos. Então o manguezal, ele é berçário da vida, ele é protetor de linha de costa, ele protege contra intempéries, ele é filtro biológico, ele tem muitas importâncias, né? E o maior gargalo do projeto SA é justamente levar essa informação de uma forma boa, gostosa, para que todos possam entender e não achar que manguezal é lugar para jogar resto de obra, por exemplo, ou o lixo nosso de cada dia, né? Pois é. Então, a gente fala muito isso lá no projeto, embora a gente não tenha um exemplo para que a gente possa mostrar próximo a eles ali, né, onde a gente trabalha no projeto da Elmo, na enseadinha de Jurujuba ali, né? Como você falou, o manguezal, ele foi muito reduzido, né? E hoje ele se limita à parte mais do interior, lá do fundo da Baía de Guanabara, né? Então, às vezes é muito difícil de mostrar para os alunos, assim, até um dia eu gostaria de levar eles lá contigo, lá para eles conhecerem, né? Vamos tentar marcar isso, né, Pedro? Com Mas toda certeza. então, e eles têm essa ideia também, mesmo como você falou, de ser uma coisa suja às vezes, quando ouvem falar, né? E muito legal a importância a explicação que você está dando para a gente, assim, realmente, muito importante, né? E, e daí, lá no projeto, né? O manguezal, então, é uma coisa, às vezes, difícil um pouco de a gente trabalhar. Por isso, legal a tua live aqui, né? E aí, como que já você falou lá né, que é do projeto SA, como exatamente você pode nos contar um pouquinho mais sobre como que você atua o projeto SA atua nesses ambientes? É assim, né? O projeto SA, na verdade, ele é a coroação de um trabalho que a Guardiões do Mar veio fazendo, né? Nós criamos cooperativas de reciclagem desde a gênese da Guardiões em 98. A gente sempre estava preocupado com essa questão do lixo marinho, né? Hoje, Uhum, a gente trabalha uma série de questões. A gente tentou fazer com que o lixo não chegasse. Então, a gente criou cooperativas de artesanato, cooperativas de reciclagem, são 8 cooperativas criadas, né, galpões construídos, caminhões doados. A gente vem caminhando com o patrocínio da Petrobras já há muito tempo nesse sentido de tentar dirimir esse impacto do lixo nosso de uhum, cada dia. Mas, em 2012, a gente sempre fazia projetos sociais com viés ambiental. E a gente viu que não estava dando muito certo, porque a demanda não acaba, não para, né? A degradação é diária, todo dia. E aí a gente sim, cria o projeto SA com essa intenção. O projeto SA é um projeto ambiental que tem o viés social, né? Até porque sem os catadores de caranguejo, sem os pescadores artesanais, a gente não conseguiria ter os resultados que a gente tem. O projeto foi pensado em 4 eixos, tem o eixo de sustentabilidade, onde a gente faz a restauração, nós plantamos árvores, são 61 mil árvores de mangue plantadas nesses últimos 5 anos, né? uhum, São 18,2 hectares já restaurados. A gente trabalha o turismo de base comunitária.
Então, o projeto ele prevê um trabalho de educação ambiental regular e inclusiva, porque todos precisam receber a informação. Então, a gente produz Sim. modelos táteis dos organismos marinhos, a gente produz as árvores para que as crianças que tenham baixa visão ou sejam cegas possam entender e ser nossos multiplicadores da questão da prática de conservação desse ambiente. Todo o nosso material produzido, ele tem o vídeo em Libras, o QR Code que aponta para isso. Produzimos pesquisa, né? Já são 4 dissertações de mestrado nesses 8 anos, uma em andamento, né? A quinta iniciada agora, um doutorado iniciado ano passado. Então, assim, o projeto ele une saber popular, ele une o saber e a atuação da comunidade local, catadores de caranguejo e pescadores artesanais, mas também trabalha a ciência e transforma todo esse conhecimento adquirido com os pescadores e com os técnicos do projeto numa linguagem lúdica, que a educação ambiental é a principal ferramenta para isso. Sempre com esse viés de tentar fazer a sociedade entender a importância do manguezal, não só para o planeta, mas no nosso caso para a Baía de Guanabara. Sem mangue, sem peixe, sem vida, né, Marinha, né? Sim, exatamente. Lá no projeto, assim, a gente não é um termo muito comum dos alunos, catadores de caranguejos, né? Justamente pela distância do manguezal. Porém, é muito presente a pesca artesanal, que ali em Jurujuba é uma colônia importante, né? Que tem essa cultura da pesca. Muitos alunos pescam junto com os pais, ou os avós, né? Então, essa questão da pesca artesanal é muito comentada lá com a gente, né? E daí, assim, agora é bacana também de você mostrando, né, como que o manguezal é importante e ele acaba refletindo pela Baía de Guanabara inteira, né? Total. E, e aí, assim, mas a gente nota algumas questões aí, né, às vezes em relação à pesca artesanal. Na sua opinião, assim, por que você acha que a gente deve proteger a pesca artesanal, né? Proteger e dar assistência e trabalhar com, né, valorizar a pesca artesanal e os catadores, né, esse conhecimento tão tradicional e importante. Que às vezes é do sustento, né? Sustento das famílias, né? Você acabou de falar uma coisa extremamente importante, o saber tradicional, né? O pescador artesanal, ele geralmente é aquele cara que foi filho, neto, muitas vezes tataraneto de um pescador artesanal. Eles têm uma relação com o ambiente onde eles vivem de muito respeito e de muita sustentabilidade, né? É óbvio que, numa escala global, nós precisamos da pesca industrial, só que a pesca industrial ela vem causando muitos danos ao mar ultimamente, né? Você tem aí o bycatch. Você, para pescar o camarão, por exemplo, lá no norte, o que você tem de bycatch, o que você tem de pesca acidental, e é jogado fora tartaruga, tubarão, meros, enfim, é muito complicado. O pescador artesanal não, ele pesca aquele quantitativo que ele sabe que é para manutenção da família dele, e muitas vezes o próprio catador de caranguejo, ele é legal ele falar uma coisa, todo catador de caranguejo é potencialmente um pescador artesanal. Nem todo pescador artesanal é um catador de caranguejo, né? Porque a catação do caranguejo está muito vinculada, muito especificamente vinculada ao ambiente do manguezal. O pescador artesanal na Baía de Guanabara, por exemplo, eles pescam em várias áreas e muitas vezes, dependendo do barco que ele possui, ele pode até sair um pouco da Bahia para coletar. Nós atuamos com a comunidade lá de Itaipu também e eles já pescam mais fora da Bahia. Mas eu acho que a importância dele é justamente isso. Ele sabe que se ele sobrecarregar o estoque pesqueiro, ele não vai ter no ano que vem. Então ele tem essa visão sustentável, essa visão conservacionista. E porque ele carrega essa tradição, né? essa tradição que vem de pai para filho. E o catador de caranguejo da mesma forma. Você tem uma ideia de como essas pessoas são envolvidas? Uma das maiores atividades do projeto SA, que é a Operação de Paoca, que cata lixo no mangue, né? Sim. Ela foi ideia de um catador de caranguejo. Seu Adílio Campos, que já é falecido, né? Ele me chamou uma vez, pô, Pedro, você está vendo como o mangue está sujo? A gente precisa dele para sobreviver. Cada garrafa PET aqui em Top uma toca é menos um caranguejo para a gente poder coletar. Cada televisão que a gente acha no mangue
é menos um espaço para uma árvore crescer. Então, assim, um catador de caranguejo preocupado com a conservação do mangue e com a sobrevivência dele e da sua família, deu essa ideia que virou uma atividade. Hoje já são 35 toneladas de lixo que nós tiramos de 28 hectares de mangue. Mas é Sim, saber popular transformado em atividade prática, né? Esse que é o grande claro. barato. Isso, legal. Aproveitando, Pedro, você, como falou, tem muita experiência e eu imagino que deva ter muitas histórias também. Você tem alguma ou algumas histórias marcantes assim que tu gostaria de compartilhar com a gente, assim, algum desafio, algum perrengue que tu pode ter vivenciado aí na tua jornada aí, que seja Cara, bacana para contar para essa gurizada aí, para os alunos e tal. tem muita história, né? Por exemplo, um exemplo, né? Uma de um perrengue, por exemplo. É, é natural, numa escala de tempo geológica, que toda a Bahia seja assoreada. Mas isso, a gente está falando de milhares de anos, né? A Baía de Sim. Guanabara, ela sofreu um impacto muito grande na década de 50, final da década de 50, 60, quando os manguezais começaram a ser derrubados para aquecer os fornos das olarias. Porque sabe-se que a madeira do mangue, ela nasce numa área cheia de lama, numa área inóspita, né? Então ela tem muito mais resistência, ela queima durante mais tempo. E as olarias descobriram isso e usaram a madeira de mangue justamente para aquecer, para produzir os tijolos e as telhas que construíram a zona sul da cidade do Rio de Janeiro, enfim, todas as construções. Quase 60% dos manguezais do fundo da Baía de Guanabara foram derrubados nessa final da década Uhum. de 50 e 60. Sim. Com isso, quando você destrói o manguezal, uma das coisas imediatas que começa a acontecer é o assoreamento desse fundo de Bahia. Hoje, mesmo com o manguezal recuperado, nós temos áreas na foz dos rios que chegam a 10 centímetros de profundidade, quando em época de maré baixa, né, no dia que está a maré muito baixa. E se você não tiver muita experiência, logo quando a gente começou a trabalhar, dessas saídas de pesquisa, nós saímos, não verificamos a maré, para sair estava bom, Uhum. tinha água. Mas só que para voltar, o barco atolou na lama e nós tivemos que ficar 4 horas no sol, esperando Nossa. a maré encher de novo, para poder entrar no rio e voltar para a sede da APA, onde é a nossa base, né, para retomar. Então, Uhum. são detalhes que você tem que conhecer muito o ambiente, né? O seu Adílio, né, é um grande case nosso, essa preocupação que ele tinha com o manguezal, de não só ir lá e catar o caranguejo ou só pescar, ele sabia que ele precisava manutenir, né? A Márcia é presidente da ACAN, que é a Associação de Catadores de Caranguejo e Amigos dos Mangues de Magé. São pessoas, o Lontro, que é pescador artesanal, Uhum. que é coordenador nacional da Confrem, e a da Acapesca, que é de Itaboraí. São pessoas que têm histórias de vida muito lindas, pessoas que nasceram focadas no mar, né, vivem, né, do mar. Então nossa, tem muita história, tem muita. É. A gente não esqueceu gente no mangue, a gente leva, né? A gente tem essas Nossa atividades. senhora. Essa deve ter sido. Essa deve ter Rapaz, sido louca. essa foi muito engraçada. Numa das vezes que nós recebemos o cantor Lenine, né, que é um grande parceiro nosso, é nosso embaixador, eu tenho assim, uma honra, um orgulho de falar disso, o Lenine foi lá para neutralizar as emissões de carbono do CD, que tinha o mesmo nome, CD Carbono, né? E a gente recebeu uma Aham. grande quantidade de pessoas para ir visitar, fazer parte daquele evento de plantar manga e tal. E na volta, naquela confusão, imprensa, a gente esqueceu uma pessoa no mangue, já, e assim, da sede da APA até onde nós atuamos, nas duas áreas que nós restauramos, dá 16 quilômetros de rio. Então, é Uhum. um pedaço de chão, de rio bem amplo, demora, né? Quando chegou todo mundo desembarcando, eu falei assim, ué, tá faltando fulana. Eu não vou falar o nome, porque foi uma situação bem desagradável, né? Rapaz, cadê? Aí volta o barco, 16 quilômetros abaixo, rio abaixo, e a pessoa lá perdida aí, achando que o pessoal tinha ido ali, né? O bom é que ela não se desesperou. É uma pessoa, uma grande amiga, e ela não se desesperou, porque ela achou que o pessoal tinha ido levar a imprensa, levar o Lenine para ver alguma coisa, e já ia voltar. Que bom que nós lembramos e voltamos, né? Mas tem Pô, que história para mais bom. de metro, cara. Tem história para mais Ah, de metro legal. nessa Uma nossa coisa, vida. ô Pedro, uma coisa que você estava falando aí e que me ocorreu aqui é, você falou nos catadores, né, e nos catadores de caranguejo, mas
assim, não é qualquer caranguejo, né? Por exemplo, ali perto do projeto, às vezes a gente encontra uns caranguejinhos também no pier, né? E a gente sempre mostra para os alunos também a diferença entre caranguejo e siri, que é uma outra coisa que é um outro animalzinho que aparece ali junto com os peixes no fundo, e inclusive tem, além da pesca do peixe, também tem as pescas de siri ali na região de Jurujuba, né? Também a criação de marisco e tudo mais. Mas então, ô Pedro, esclarece mais para a galera aí o que é, qual é o caranguejo-sá, afinal, na imaginário deles aí, para ajudar. São muitas espécies de caranguejo. Você tem uma ideia, numa das pesquisas que nós fizemos em 2013, nós achamos no plâncton, né, naquelas larvas que ficam sobrenadante na massa d'água, nós achamos 30 espécies de decápodas, né, porque são crustáceos que têm 10 patas. Então são muitas espécies, mas a única espécie, aqui no Rio de Janeiro, na região sudeste, que é comercial e que é aceita, que o mercado pede, é o caranguejo-sá, que é o Cites cordatus, né, que é a nossa espécie bandeira. Tem também o guaiamum, que é aquele azulão grandão, né, esses são os dois que servem como alimento, que são iguarias culinárias na região sudeste, embora o guaiamum ele esteja em risco muito grande de extinção. Então, ele tem dois defesos. O defeso é o período que não se pode catar esse animal, porque ele está lá na época de reprodução. Ele acaba tendo dois defesos durante o ano, para que não seja coletado mesmo. É proibido coletar, é proibido transportar, é proibido comercializar e, obviamente, consumir. Tá? Só que existe uma outra espécie, o aratu, que é um caranguejo vermelho muito bonito. Aqui na região sudeste, as pessoas ainda não sei se não experimentaram ou se experimentaram não gostaram, mas ele não é comercial aqui, as pessoas não se alimentam dele. Mas no Nordeste, em alguns pontos do Nordeste, ele é uma iguaria culinária, assim como o sá aqui, né? Só para você ter uma ideia, Milton, só ali na área da APA de Guapimirim, existem estudos que estimam que são entre 1,5 milhão e 2 milhões de caranguejos que são extraídos todos os anos. Por isso é preciso respeitar a questão do defeso, onde as fêmeas estão lá ovadas e vão depositar seus ovos nos rios, que é a andada, que a gente chama. É preciso respeitar o tamanho mínimo. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que gostam de uma caranguejada, é sempre bom saber que um caranguejo com menos de 6 centímetros não pode ser consumido, é contra a lei. Né? Tanto quem está vendendo quanto quem está consumindo pode ser punido por isso. O caranguejo só pode ser consumido a partir de 6 centímetros. E de 1º de outubro até 31 de dezembro, não se deve consumir essa espécie, principalmente o Cites cordatus, que é o sá, o nosso caranguejo, porque eles estão em época de reprodução aqui no Sudeste, né? Mas é basicamente essas duas espécies, o guaiamum e o sá, que é o sá, ele é meio vinho, né? Ele é meio amarelado, e são caranguejos maiores, né? A grande maioria tem tamanho do catanhã, o chama-maré, são caranguejos que não crescem muito e por isso não tem nenhum apelo comercial, inclusive o sabor deve ser ruim, deve ser por isso também. Entendi. Tu estava falando aqui, me ocorreu uma pergunta interessante. A gente, com outros parceiros, assim, às vezes a gente apoia algumas pesquisas ali, e você deve conhecer o professor Eduardo Almeida, lá da UFRJ, né? O UFRJ, ele trabalhou um tempo na FAMAT, tá? Um grande parceiro nosso, e ele teve um tempo lá fazendo um trabalho com a gente, né? De pescar alguns ciris ali perto nas proximidades do Projeto Grael e analisar o conteúdo estomacal, brânquias também, em relação à presença de microplásticos. Eu te pergunto, Pedro, lá no manguezal, lá com o caranguejo-sá, vocês já tiveram algum trabalho relacionado a isso? Está acontecendo nesse momento, inclusive orientado pelo Eduardo. Né? O Eduardo legal. Porque o microplástico é um assunto muito presente hoje, né? Então, foi uma pergunta por isso, né? O Eduardo, além de ter orientado vários trabalhos nossos, né, de pesquisa, ele é um grande amigo, um grande parceiro, né? Ele é lá do Laboratório de Carcinologia, lá da UFRJ, e um dos trabalhos que o laboratório está fazendo, uma das alunas, é justamente no conteúdo estomacal do caranguejo-sá,
os dados preliminares, assim, eu tenho ouvido, né, da equipe de pesquisa, são alarmantes. A gente tem encontrado Uhum. bastante microplástico. Na verdade, o plástico hoje está na água que a gente bebe, está no alimento que a gente consome. Então, aproveitando, estamos em julho, né? Em julho é o mês da campanha Julho Sem Plástico, né? As pessoas Uhum. pensarem, repensarem seus hábitos, né, de consumo de plástico. É óbvio que não é de uma hora para outra, mas está ficando complicado a gente consumir plástico, né? É. É bem doido isso. Mas sim, a gente tem esse tipo de pesquisa, ela está em andamento. Algumas atividades de coleta não foram realizadas por conta da questão do isolamento social, mas já tem dados que já preocupam bastante, sim. Que legal. E outra pergunta, assim, que também às vezes nos preocupa é o seguinte: o mangue, né, como você falou, ele está inserido, ele faz parte de uma área de proteção ambiental, né? A APA de Guapimirim, como você falou. Você, mesmo assim, observa alguma pressão da expansão urbana, né, que a gente observa, né, muito forte, né, ao redor da Baía de Guanabara? Você observa essa pressão sobre a APA? Sim, sim. Ainda bem que existe a APA, né? O Maurício Muniz, que é o chefe da unidade de conservação, na apresentação dele, ele fala um dado que eu acho bem interessante. Existia na década de 70, no início da década de 70, um programa de governo para que, por exemplo, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro seria onde é o Manguezal hoje, olha que situação, né? Aham. E existia a ideia da criação de um grande centro urbano naquela região. E o Elmo Amador, que inclusive agora fez 10 anos da morte dele, teve homenagens aí, é um geógrafo que é o pai da Baía de Guanabara, né, vamos dizer assim, e um grande pesquisador. A dissertação, a tese de doutorado dele rendeu 2 livros que são a bíblia de todo mundo que estuda a Baía de Guanabara. E ele foi um dos principais lutadores para que este empreendimento não acontecesse e que houvesse a criação da APA de Guapimirim. Os manguezais eles são Sim. ameaçados no planeta inteiro. Eu acho legal, Milton, dar um detalhe. De toda a área de floresta do planeta Terra, os manguezais ocupam apenas 0,7%. Né? Menos de Uhum. 1% da superfície do planeta Terra é de manguezal. E ele é de uma importância absurda. Uma das coisas que eu esqueci de falar naquela hora, por exemplo, uma árvore de mangue, ela sequestra até 5 vezes mais carbono que uma árvore de floresta continental. Então, além de tudo que eu já falei, ele é um ótimo regulador do clima para o planeta, né? Sim. Ele ajuda na manutenção desse clima, resgatando esse carbono e armazenando ele na lama, por exemplo, né? Uhum. E a pesca artesanal, a pesca industrial é um grande problema para o manguezal. A criação de resorts em áreas, né, na Baía de Guanabara não, porque é uma área que foi muito assoreada. A gente tem muito lixo, então não existe nenhuma perspectiva de resorts ou de hotéis ou tudo mais. Uhum. Mas a pesca industrial, a indústria imobiliária, o empreendimento imobiliário e, inclusive, a carcinologia, ou a criação de camarão, né, Sim. a aquicultura com o camarão, são grandes impactos hoje da área de manguezal. Na Baía de Uhum. Guanabara, nós nos preocupamos mais com os aterros clandestinos, tá? É Sim. muito comum, né? Principalmente em São Gonçalo, hoje nem tanto, mas logo assim que a gente começou a atuar com os manguezais, antes mesmo do projeto SAR, a gente percebia que as pessoas usavam o mangue como lugar onde se jogavam restos de obra. E aí você Uhum. aterra, você acaba com o ambiente ideal para que aquele Sim. ecossistema exista. Né? Na Baía de Guanabara, o nosso maior problema com o manguezal é aterros clandestinos, obviamente invasão de áreas, aterro de áreas para a criação de 2, 3, 4 casas, mas aí que eu sempre falo, é só a minha casa, mas daqui a pouco são 50 mil casas, porque todo mundo pensa que é só a Sim. sua. Né? E o lixo, que vem carreado Uhum. pelos rios e pelas correntes que vão ser depositadas nessa lama do manguezal lá no fundo da Baía de Guanabara. Então existe essa preocupação sim, existe essa agressão também. Sim. E isso tu falou dentro de ainda uma área de proteção ambiental, né? Mas ainda assim a gente encontra pequenos restícios, pequenos pedacinhos, vamos dizer assim, do manguezal em outros locais fora da APA, né? E Sim, daí a gente consegue imaginar o quão mais eles sofrem, né? Por exemplo, ali em São Gonçalo, né? Muitas vezes os alunos comentam sobre o manguezal lá em São Gonçalo, Pedro. E aí falam isso do cheiro forte ou da sujeira, né?
E assim, é uma pena, né? É uma pena pela grande importância que esse ecossistema tem, né, Pedro? É interessante falar uma coisa, Milton. O manguezal, por si só, ele é uma área que é preservada naturalmente. Ele é considerado área de preservação permanente, que é a APP, né, Aham, na isso legislação. é importante também a gente comentar, exatamente, perdão. Independente da APA de Guapimirim, da Estação Ecológica da Guanabara, qualquer renque de árvores, qualquer pedacinho de mangue que seja Uhum, encontrado, ele está protegido por lei. Ele é uma área de proteção permanente. Então, independente da APA ou não, ele tem que ser preservado, dada a sua importância, dado o fato dele ser uma área de preservação permanente. São Gonçalo tem uhum, bons pedaços de mangue ainda ali na ilha de Itaoca, né? A APA de uhum, Guapimirim, ela começa justamente no final da ilha de Itaoca e se estende por um pedaço por Itaboraí, por um pedaço de Guapimirim e vai até Magé, lá perto de Suruí, tem o Feital ali. Só que assim, você tem Duque de Caxias com bons pedaços de manguezal ainda, você tem São Gonçalo, a BR-101 foi uma obra que destruiu uma extensão absurda de manguezal. É aquela velha história, né? Na década de 60 não existia ainda uma lei e nem uma cultura ambiental. Então as pessoas uhum, faziam tudo em prol do progresso. Só que uhum, hoje a gente tem essa visão, né, que o progresso a qualquer custo não pode ser feito, né? Há de se fazer um meia-culpa e de se adequar às situações, né? Hoje as pessoas percebem, é, sem mangue, sem vida no mar, sem peixe. Então as pessoas vão ter. Só que a exatamente. gente perdeu muito. Toda a extensão de BR que passa ali por Niterói, Gradim, atravessa São Gonçalo, eram áreas de mangue. Eu mesmo, quando pequeno, brinquei no manguezal naquela região ali, né? Eu estava outro dia numa live com o Uhum. pessoal do mapa, lembrando, eu sou da época que não existia a ponte Rio-Niterói ainda. Você não sabe disso, mas a ponte não nasceu ali desde sempre. É, eu cheguei a atravessar a Baía de Guanabara quando com 9, 10 anos de idade, de balsa, porque não existia ponte. Hum, Né? sim. Ali próximo onde é o mercado de peixe hoje, existia a estação das balsas. Os carros entravam na balsa e eram transportados para o Rio de Janeiro e vice-versa. E a gente via uma gama enorme de botos que seguiam essa balsa, né? Então, assim, era um encanto Uhum, para qualquer criança, inclusive para adultos, fazer essa travessia, porque os botos iam seguindo a balsa. Então, já perdemos muito, mas mesmo uhum, assim, a Bahia segue resiliente, segue se reinventando, se recuperando, e precisa que alunos, como os alunos do Projeto Grael, as crianças que são atendidas pelos trabalhos de educação ambiental, Niterói tem feito um trabalho muito grande, né? Hoje nós somos uma rede, por exemplo, a gente criou a Redágua, que é a Rede de Conservação Águas da Guanabara, né? Justamente uhum, focada na conexão do ecossistema, desses ecossistemas todos. Então, a gente tem o projeto Guapiaçu lá na Serra, plantando água, cuidando das nascentes. A gente tem o projeto SAR, que além de atuar em 10 municípios, mas a gente está muito focado ali no Recôncavo, na área de manguezal. Tem o projeto Meros do Brasil, que atua na Baía de Guanabara, com os pescadores artesanais. O projeto o Coral Vivo, que é um projeto que, uhum, pelas políticas que eles têm de rede, eles nos ajudam em amarrar, né, esse conhecimento adquirido e potencializar essa educação ambiental, e o projeto Luz do Rio. Então, nós somos hoje uma rede que atua desde as ilhas lá na Barra da Baía de Guanabara até a Serra, na Cachoeira de Macacu. E tentando fazer as pessoas entenderem que mesmo na Serra, elas estão interferindo de alguma forma na Baía de Guanabara, mesmo se achando tão distante, né? Porque a Baía de sim, Guanabara, sim. ela não é só esses 390 quilômetros quadrados, é uma bacia de 4.200 quilômetros quadrados, né? Com esses 35 Exatamente. grandes rios. Enfim, a minha ação deletéria na Serra vai impactar aqui embaixo, na Baía de Guanabara, de alguma forma, né? Essa visão, né, Pedro, assim, de conjunto, né, e de uma coisa para além de só o espelho da água, né, é que é importante, né, e que acho que o que a gente tem que sempre ficar conversando e relembrando isso, né, da conexão, né, que a Bahia Exatamente. tem, né, com regiões mais distantes, né, do que não só aquela margem ali, né. E, bom, acho que tem algumas perguntas aqui interessantes, eu acho que a gente já respondeu algumas, né. Uma aqui bacana é o seguinte, Pedro, Agnus está perguntando sobre o turismo nas áreas de manguezal, se é explorado, se seria uma boa forma de ampliar a renda das comunidades.
Total. O projeto SA, desde 2015, ele tem dentro da área de sustentabilidade, dentro do eixo sustentabilidade, a gente tem a atuação com o TBC, né, Turismo de Base Comunitária. Em 2015 nós oferecemos, e isso era uma demanda da própria APA, né, da própria chefia da APA, eles vinham já há um tempo querendo implementar, existe uma instrução normativa da APA, que é a 127, que trata do turismo de base comunitária, e aí com o patrocínio nós conseguimos adquirir um curso que é ministrado pela Capitania dos Portos, que chama Curso de Marinheiro Auxiliar de Convés. Só para você ter uma ideia, no ano de 2015, a Capitania ofereceu 30 vagas para o Brasil inteiro e nós conseguimos 30 vagas somente para a Baía de Guanabara. Os critérios para fazer parte desse curso são muito rígidos pela Capitania e foram 108 pescadores inscritos e 27 conseguiram serem habilitados. Então, eles têm lá a carteira de Marinheiro Auxiliar de Convés, que permite que eles conduzam passageiros para as questões de recreação, né, para atividade de recreação. Então, esse foi o primeiro passo que o projeto SA deu em 2015, ministrando esse curso, contratando esse curso para capacitar a mão de obra local, pescadores artesanais que tivessem seus barcos, obviamente. Depois disso, uma série de ações foram implementadas pela APA. Nós, nesse contrato, né, de 2018 até agora, nós ajudamos a oferecer vários cursos em parceria com o SEBRAE, com universidades. Então, a gente trabalhou a questão do artesanato local, a questão da gastronomia local, grupos foram trabalhados para apresentarem um receptivo, receber pessoas em suas casas. Hoje, foi criado há pouco tempo a Rede Nós da Guanabara. É um grupo de moradores locais, e aí envolve, além do pescador artesanal, além do catador de caranguejo, as pessoas também da agricultura familiar. Então, você tem o cultivo de mel no mangue, você tem a agricultura familiar. É um grupo desses 4 municípios que estão dentro da APA de Guapimirim, para fomentar o turismo. E o turismo de base comunitária, para nós, ele é uma das melhores formas de conservação, porque ele é praticado por quem é da terra, por quem vive ali e que tem o maior interesse em fazer a manutenção e a preservação ou a conservação daquele ambiente, né? Então, hoje, quem tiver interessado, o site, não sei nem se o site está pronto ainda, mas ele com certeza já está no ar, é o Nós da Guanabara, a Rede Nós da Guanabara. Nós produzimos uma cartilha com as trilhas aquáticas, então a gente tem que estar lá no site do SA, disponível para download. Nós criamos agora placas informativas, então esse condutor, ele quando recebe esse visitante, ele tem um roteiro que ele segue, então tem as placas falando onde tem o caranguejo, onde tem o jacaré do papo amarelo, e é uma visão, Milton, então já fica aqui o convite, quando acabar, ou quando nós voltarmos a um mínimo de normalidade, levarmos os alunos do Grael para conhecer. Para você ter uma ideia, nós fizemos isso com os pescadores lá de Itaipu, eles não tinham noção do tamanho do manguezal da Baía de Guanabara e da beleza dele, né? Ano passado nós fizemos esse intercâmbio entre pescadores de Itaipu e pescadores aqui do fundo da Baía de Guanabara, e foi um sucesso, e a felicidade deles de verem esse manguezal. Só para você ter uma ideia, são 242 espécies de aves, inclusive algumas são migratórias. Tem aves que vêm do Canadá para passar o verão aqui, né? São incrível, né? É incrível. 81 espécies de peixes, anfíbios. Você tem do próprio ambiente, né, do mangue, você tem ainda toda essa fauna que é belíssima de se ver. Então o passeio vale a pena. Quem vai, com certeza se torna um defensor dos manguezais, e o que é mais legal, hoje esse turismo está sendo feito pelas pessoas que vivem desse ambiente, né? Que a gente chama de turismo de base comunitária. É de extrema importância. Uma das coisas que nós fizemos também foi levar essas pessoas para conhecerem outras experiências exitosas de turismo de base comunitária. Então nós levamos esse grupo aqui do Fundo da Baía de Guanabara para conhecer atividades em Ubatuba, em Angra dos Reis, em Paraty. Então hoje eles estão preparadíssimos, né? A Cooperativa Manguezal Fluminense, que é uma grande parceira do Projeto SA, além de plantar mangue com a gente, eles também praticam o turismo de base comunitária. E tudo isso vocês acham, as pessoas podem achar no site da APA. Tem lá essas informações todas, inclusive os contatos dessas pessoas para eles poderem fazer e marcar essa visita, que vale muito a pena.
Legal, vamos fazer então essa visita. Pedro, outra coisa que eu lembrei agora, os alunos às vezes perguntam, né? A gente já falou aqui de caranguejo, de siri, né? De peixe, muitos perguntam também, e você mencionou rapidamente aí, gostaria que a gente falasse um pouquinho mais, porque é uma dúvida frequente dos alunos, os botos. Por que que a gente, né, os alunos sempre falam, antes meu tio, meu pai, meu avô via botos aqui, agora não vê mais, e só vê, e só tá lá no fundo da Baía de Guanabara, né? Então, você poderia contar para a gente, Pedro, por que assim de a gente de repente estar com mais dificuldade de visualizar os botos aqui perto de Jurujuba? A primeira dificuldade reside na diminuição da população, né, Milton? Isso é bem complicado. Nós tínhamos aí uma população, até estou com alguns dados na cabeça, porque eu acabei de falar com o Rafa do projeto Mapa há poucos dias, numa live, e, assim, a gente tinha uma população aí no início da década de 90 de 400 indivíduos, e hoje são 30 indivíduos, né? Morreu uma fêmea Uhum, mês passado e morreu uma fêmea essa semana. Então, uhum, acredito que estejamos aí com 26, 28 indivíduos. Então, a primeira dificuldade de observá-los começa por aí. A população foi reduzida ao máximo, né? E, assim, eles uhum, correm sério risco de desaparecer. Outra coisa é por conta justamente do progresso que a gente está a todo uhum, custo, né? A gente não percebe que uma ação sempre corresponde a uma reação igual, a toda ação corresponde a uma reação igual ou contrária, né? Quando você uhum, tem o aumento de embarcações, quando você tem o aumento do lixo, quando você tem o aumento do esgoto naquele ambiente, algumas comunidades vão sentir mais, e a comunidade de Boto tem sentido muito esse impacto. Então, a maior dificuldade de avistamento de Boto hoje se dá porque eles estão vivendo lá no fundo da Baía de Guanabara, embora eles andem pela Baía de Guanabara, mas uma área preferencial de alimentação deles é um berçário da vida, né? A maioria das uhum. espécies que entram na Baía de Guanabara vão lá para desovar, né? E Sim, aí, no meio do caminho, encontram os botos e os botos encontram o seu alimento. Mas a maior dificuldade é justamente mesmo uma redução drástica da comunidade por conta do progresso, por conta da poluição, por conta de uma série de coisas, né? Embora tenham outras certo. espécies que frequentem a Baía de Guanabara, que não sejam residentes, esses que eu estou Sim, falando, os botos residentes. Mas você tem lá certo. os nariz rugosos, você tem uma série de outros cetáceos que vêm ocasionalmente. Esses são mais fáceis porque eles não vivem na Baía de Guanabara. Mas a população É. residente está em crítica situação mesmo de sobrevivência, infelizmente. Esse de dentes rugosos, a gente teve os alunos, eles teve um ano que eles ajudaram a resgatar um, na verdade, assim, acionaram o nosso colega José Lailson, lá da UERJ, né, do Macua, que dá esse apoio, assim, né, a gente acionou eles, e seguido as fotos, inclusive seguido as fotos de botos e avistamento de não só botos, o nariz de garrafa, o dentes rugosos e outros. Seguido tem os alunos velejando no fundo junto, assim, também. É bem legal, então, essa nossa interatividade também com o Macua, que é um grande parceiro nosso. Mas é isso, assim, eu aproveitei para levantar essa assunto do boto também, que é muito frequente lá nas nossas atividades. E aí, Pedro, agora já se encaminhando um pouco mais para o final da nossa bate-papo, que eu gostaria de ficar aqui o resto da tarde contigo, cara, meu amigo. A Mas a conversa para gente mais tem de esse metro, tempo. né? Porque tu tem muita história para contar, cara. São 25 anos de experiência, né, cara? E eu queria que tu, cara, primeiro assim, o que a gente podia deixar de recado aí final para os alunos aí, usando essas palavras-chave, né? Resiliência, cultura da maritimidade, importância dos manguezais, pesca artesanal, né? O que você acha assim? Cara, O que você falaria para os nossos alunos aí?
Eu queria deixar um recado para eles, assim, independente dessas palavras-chave, a gente está vivendo um momento que é histórico, planetário, Uhum. né? A gente está vivendo um momento ímpar. A gente vai para a escola, a gente escuta falar de gripe espanhola, a gente escuta falar de pandemias que aconteceram nos séculos Uhum. anteriores, mas a gente nunca podia imaginar que nós viveríamos um momento desse, né? Um momento de crise Uhum. planetária real, além da crise climática, obviamente, além da extinção de espécies. Nós estamos vivendo hoje um momento que tem a ver com a extinção da espécie Homo sapiens, da espécie humana, né? E, principalmente para os mais novos, é importante refletir sobre isso, né? Eu vi, durante no início da pandemia, uma série de vídeos, de chamadas, falando, olha como a natureza está se recuperando. E, em alguns casos, era evidentemente por conta disso, em outros não. Por exemplo, a Baía de Guanabara, a água da Baía de Guanabara, ela é mudada, ou ela é trocada a cada, 50% dela a cada 11 dias. Então, há Uhum. períodos que, naturalmente, você tem uma visibilidade absurda, uma transparência linda na Baía de Guanabara. Então, isso não foi por causa do isolamento social. Mas, para os jovens, principalmente, né, vivendo essa questão esse termo é um pouco difícil de falar, maritimidade, né? É isso? É. Eles repensarem, né, o que eles querem receber. Eu, por exemplo, eu tive uma Baía de Guanabara com centenas de botos. Eu me deliciava em atravessar de Niterói para o Rio, vendo aquele bando enorme de botos. Isso é o que eu gostaria de deixar para a próxima geração, mas eu não vou poder deixar. Eles estão se extinguindo. Então, eu acho que é a maior reflexão que essa garotada do Projeto Grael, e o Projeto Grael, assim como nós, tem uma série de outras atividades, né? São muitas atividades, sempre focada na questão do mar, da maritimidade. Eles precisam pensar que Baía de Guanabara eles querem receber, né? Que Baía de Uhum. Guanabara eles querem viver na fase adulta deles e que eles vão deixar para os filhos deles. Eu estou falando só desse ambiente onde nós estamos. Isso pode ser implementado para o planeta. Né? Que Claro. planeta eu quero Uhum. deixar? Então, já que nós estamos, na sua grande maioria, ou melhor, infelizmente, na minoria, em casa, né? Nós tivemos que nos Aham. reinventar agora. Então, é importante pensar, sem manguezal, sem vida, desses povos, respeitar mesmo o ambiente como a si mesmo, né? E primeira coisa é nos respeitar, porque se nós não nos respeitamos, como é que a gente vai respeitar o mangue, como é que a gente vai respeitar a Bahia, né? E cada vez que a Aham. pessoa der descarga, literalmente, ela pensar, Aham. pô, para onde está indo isso, né? Será que esse esgoto Exatamente. está sendo tratado? Porque esse esgoto vai voltar para mim de alguma forma. Ele vai voltar para mim no pescado que eu vou comer. E todo mundo gosta de pescado. Existe um estudo da FAO, da Fundação da Organização Mundial de Alimentação, que diz que 1,5 bilhão de pessoas, todos os dias, se alimentam de proteína vinda do mar. Só que essa proteína hoje está vinda com plástico, ela está vindo com esgoto, né? Existe um efeito acumulativo na biologia, que o peixinho pequeno ele inseriu lá alguma coisa que é deletéria, o maior vai consumir, e isso vai para a gente. Então, Sim. quando eu falo de respeitar a Baía de Guanabara, ou respeitar o ambiente, eu estou falando de respeito próprio, eu estou falando de me preocupar com o que eu como, com o ar que eu respiro e com o ambiente que eu vivo. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para os alunos do Projeto Grael, porque o meio ambiente começa em nós, né? Então, É. rever nossos hábitos, principalmente em época de pandemia, como nós podemos, no dia a dia, ajudar. A Andréia, né? A Andréia Grael, uma grande parceira, que eu tenho que levar no mangue também, você tem que falar disso muito. A Andréia cata lixo todo dia, cara, e ela manda É fotos, impressionante. Ela é sabe? impressionante. E todo dia tem lixo para catar. E aí, Andréia, meu Uhum. beijo, não sei se a Andréia está assistindo, meu beijo para ela, porque ela é uma guerreira, sabe? Ela é guerreira. Um abraço a ela também, André. Todo dia ela está ali fazendo a parte dela. Eu sempre brinco, né, que o planeta, a questão ambiental é como o vizinho, não. Varre só a sua calçada, porque no final a rua toda vai estar Uhum. limpa e todo mundo vai ter um ambiente melhor e mais gostoso para viver, né? E Eu aí, acho que é mais Pedro, ou agora menos só. Aham. Não, muito bonita a sua mensagem, muito legal mesmo.
eu agradeço de fundo do coração, todos nós agradecemos, acho que tocou no fundo do coração de cada um, com certeza. Pedro, para finalizar, me tira uma dúvida aí. Esse mês nós estamos comemorando mais para o final do mês, né, o Dia Mundial dos Manguezais. O que o projeto USAI está preparando? Você pode adiantar alguma coisa ou é surpresa? Cara, não, tem bastante coisa. A gente vai participar de muitos eventos, né? Vai ter um concurso cultural chamado Todos Somos Um Só Mangue, né? Esse concurso, pra você ter uma ideia, lá dos mangues próximos à Amazônia, né? Aham. E é um concurso cultural, vai ter concurso de foto, vai ter concurso de poesia, de desenho. Então, a gente vai lançar isso nesses dias agora. O pessoal que quiser Uhum. concorrer, vai ter brinde para os ganhadores, vai ter lá guarda-sol do Sá, toalha de praia, vai ter um monte de coisa para os ganhadores. São Gonçalo, a Prefeitura de São Gonçalo está fazendo também um concurso cultural com o material didático doado por nós. Vai ter muitas Aham. lives, né? A gente tem live aí com o nosso amigo Ricardo Gomes, tem live com com catadores de caranguejo, com pescadores artesanais, vai ter live com a Valdirene, que é responsável pelo Quilombo do Feital, um dos quilombos lá de Magé. Eu Uhum. vou participar de um evento lá da cidade, do estado do Ceará, que é a primeira semana. O Ceará foi o primeiro estado do Brasil a criar a Semana de Conservação dos Manguezais. E vai ter um seminário, Aham. eu tive a felicidade de ser convidado para participar. A Renaman, que é a Rede Nacional de Manguezais, que nós também temos a felicidade de ser criadores, né, co-criadores, junto com o Ecomuseu Natural do Mangue, lá no Ceará. Vai ter o segundo workshop nacional dele. Nós somos hoje 45 instituições e pesquisadores ligado aí na rede, nas redes sociais do SA, que a gente vai lançar. E no dia 9 tem uma palestra do Guilherme, que é nosso engenheiro florestal, sobre a restauração de manguezais. Então, eu estou esquecendo de alguma coisa com certeza, assim como vou ficar revoltado que eu vou esquecer de alguma história, e, pô, podia ter falado dessa história. Ah, Mas tudo bem, tem Pedro. bastante coisa. A Tem gente bastante volta a se coisa, falar num outro momento, então. Eu com gostaria de te certeza. agradecer mais uma vez, de novo, do fundo do coração. Muito obrigado, Pedro. Tu é um grande amigo nosso e um grande parceiro. E aí, finalizando aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje, assim como eu gostei. Um grande abraço. Pedro, se despede aí da galera aí. Queria agradecer esse trabalho com patrocínio através do programa Petrobras Socioambiental e aos grandes parceiros e amigos como você, o Cavalos do Mar, que está esses resultados todos serem melhores. E aos alunos do Projeto Grael, que possam ser também defensores dos manguezais a partir de agora. E eu vou levá-los para conhecer assim que a gente voltar ao normal. Obrigado, Milton. Ótimo. Obrigado pelo carinho, Valeu. por Um tudo. Grande abração. abraço. Um abraço. Tchau, Pedro. Valeu.